Pode começar. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de um tema muito importante para os pediatras. Não é assim esse tema não é só específico do gastroenterologista, daquele médico especialista. Ele faz parte do dia a dia dos pediatras que fazem puericultura, né? Dos pediatras que estão ali lidando com as mães, com as famílias, com principalmente aquelas mães que a gente brinca, né? Que são de primeira viagem, que realmente ainda tem muitas inseguranças e muitas dúvidas. Então, nosso tema é desafios do tratamento de refluxos no tempo sem ranitidina, né? Refluxo gastroesofágico é uma patologia que tem uma incidência muito grande e nem todos exigem tratamento medicamentoso. Então, nós podemos agora discutir bastante. Eu acho que nós temos aqui pessoas maravilhosas que nós podemos tirar todas as dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser uma apresentação muito proveitosa para todos. Lembrando que essa apresentação vai ficar gravada no site da Soperge e para ser visto posteriormente, né, residentes, todos os médicos de uma maneira geral. Eu quero aqui fazer um agradecimento, né, à Nestlé, que já é nossa parceira desde o início dessa nossa diretoria de 2019-2021, nos tempos que a gente podia fazer eventos presenciais, nós tivemos a oportunidade de fazer visitas a campos, Volta Redonda, Cabo Frio. Então, nós tivemos assim várias visitas a regionais. Ano passado, né, 2020, com o ano da pandemia, nós continuamos a parceria e fizemos visitas virtuais a outras filiadas, e agora, sim, a gente está muito contente que a gente vai contemplar a afiliada Zona Oeste, né, e assim, com um tema assim, realmente super necessário do pediatra do dia a dia. Então, eu quero agradecer imensamente a Pediatria Nestlé, que nos dá essa oportunidade de levar conhecimento, informação científica de qualidade a todos vocês. E aqui hoje eu tenho amigos, né? Aqui, Marise da mesma universidade que eu, cursamos a medicina em anos muito próximos, foi minha colega e amiga querida de residência, e hoje pertencemos ao mesmo hospital, Hospital Pedro Ernesto. Então, estou muito feliz de estar aqui com Marise e com todas as outras colegas, né? E a minha professora querida, Sheila Percop, está aqui nos dando a honra de estar aqui conosco. Bom, eu vou passar agora a palavra para a doutora Fernanda Silva Guimarães, que é presidente da Regional Baixada Fluminense Soperge, e que foi também uma das idealizadoras do tema, e incansável aí levar também informação de qualidade da Baixada Fluminense. Então, Fernanda, muito obrigada por estar aqui. Nestlé, muito obrigada por estar aqui. As professoras, muito obrigada. Marise, doutora Cássia também, e Patrícia Vilar também, que é nutricionista. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Fernanda, pode continuar aí, dar continuidade ao evento. Boa noite a todos, primeiramente, agradecendo, né, todos os presentes na live e principalmente agradecer a você, Kátia, pela oportunidade, pelo trabalho, né, que a gente está desenvolvendo na Soperge, e também as queridas Marise e Cássia, que toparam de primeira participar dessa live com esse tema tão interessante que a gente vai abordar hoje, né? Então, a gente pensou em falar sobre refluxo, que, como você disse, é uma queixa bem comum, e que a gente
pega no consultório, na maternidade, que faz parte do próprio pediatra. Então, assim, quando a gente pode tratar, até onde tratar, quando a gente deve encaminhar, né, para o gastroenterologista. Então, acho que ficam sempre aquelas dúvidas. E agora, com essa questão que está up to date, a questão da ranitidina, né? Como que a gente vai fazer, já que a gente não tem mais como tratar com a ranitidina. Então, é bem interessante, porque a gente vai poder abordar isso tudo. Sem contar que o refluxo também é uma patologia que, além de ser comum, também angustia toda uma família, os cuidadores, as babás, né? Todo mundo quer saber, ninguém aceita que seja uma coisa fisiológica ou não. Então, isso tudo a gente vai ter um bate-papo agora e a gente vai poder discutir um pouquinho mais, tá? Eu vou apresentar, primeiramente, quem vai falar é a doutora Marise Marcilac, que é membro do Departamento Científico de Gastroenterologia da SOPERJ. Ela vai falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, abordando o quadro clínico e a investigação laboratorial. Em seguida, a gente vai conversar com a doutora Cássia Vaz, que é gastropediatra e membro da diretoria da SOPERJ. A doutora Cássia vai falar sobre o tratamento do refluxo. E, finalmente, no final, né, a gente vai poder contar com a Patrícia Freitas, que é a nutricionista do Comitê Científico da Nestlé, que vai abordar um pouco sobre a dietoterapia do refluxo e da doença do refluxo. Mais uma vez, agradecendo também a participação da Nestlé. Então, vamos começar. Marise, o espaço é seu, querida. Muito obrigada, Fernanda, Kátia. Realmente, obrigado pelo convite, né, e pela ideia de fazer essa discussão de uma situação tão frequente no nosso dia a dia e, no entanto, gera tanta dúvida, né? A gente acha que depois de tanto tempo as coisas já estão esclarecidas, mas não, toda hora surge uma questão nova. Eu vou começar a compartilhar, espero que vocês já estejam vendo a minha tela. Já estão vendo a minha tela? Estamos. Sim, já tudo certinho, doutora. Então, estou começando a apresentação e por que a ideia dessa apresentação? Porque o WhatsApp continua chegando muitas mensagens como essa, né? Você vai fazer o que num bebezinho que precisa, que tem refluxo, você tem que decidir se é doença ou não, e o que fazer para medicar. Bom, então, o que me coube hoje foi falar sobre a doença do refluxo, como a gente vê o quadro clínico, como a gente investiga. Eu acho que o que eu vou falar agora sobre a definição do refluxo já está no imaginário de todos nós pediatras, né? O que é o refluxo gastroesofágico, é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Só quer dizer isso, né? Quer dizer que o que tem no estômago voltou para o esôfago. Quando você chama de doença, é que esse retorno do conteúdo do estômago para o esôfago levou a sintomas que incomodam a criança ou levou a complicações que precisam de abordagens até diferenciadas. Lembrando que quando a gente está falando da faixa etária pediátrica, a gente está falando em especial do lactente, do recém-nascido e do lactente, que tem que estar na nossa presença, na nossa ideia, que esse bebezinho nasceu ainda com grande desenvolvimento a ocorrer, né, o desenvolvimento neuropsicomotor, a ocorrer no primeiro ano de vida, até conquistar a marcha, né, e outras evoluções cognitivas. Então, o bebezinho, ele nasce sem sustentar a cabeça, sem enrolar, sem sentar. Então, é natural que, além dessa imaturidade visível para a mãe, por dentro, a motilidade do esôfago também seja imatura. O processo de deglutição vai ocorrer normalmente, mas na hora que o bolo alimentar chega no estômago, provavelmente essa criança não vai ter um esfíncter esofagiano inferior com tônus adequado a manter esse alimento por mais tempo no esôfago. Então, isso acontece, isso é natural, isso é fisiológico e não necessariamente, para falar, não, assim, inclusive é mais frequente, não dá sintomatologia nenhuma na criança,
né? A gente lembra, então, o que é o refluxo fisiológico, que é essa presença do conteúdo gástrico no esôfago. Eventualmente, esse conteúdo vai ser exteriorizado sob a forma de regurgitação ou vômito. Lembrando que esse esfíncter esofagiano inferior é uma musculatura circular e espessada, e ela tem um tônus alto e que tem que ser mantido contraído durante o repouso. Como essa criança tem essa imaturidade, ele não consegue manter essa contração. Esse refluxo fisiológico geralmente está presente em crianças de 1 a 6 meses de idade, né? A mãe sempre chega com uma queixa, né? Meu bebê regurgita muito. Regurgitação é a exteriorização desse líquido, né, deglutido, é um retorno que é súbito, não é precedido de esforço, e geralmente é uma pequena quantidade do conteúdo. A criança, né, eu às vezes falo para a mãe que foi como se fosse um transbordamento de líquido, né, a criança nem faz esforço, né, ela não tem náusea precedendo a regurgitação, não tem sintomas autonômicos associados, não tem dor, não tem desconforto, ela apenas regurgita, algumas mães falam engolfada também. Isso tudo que a gente está falando é habitual, é fisiológico, né? A regurgitação que a gente tem de prevalência é que metade das crianças, pelo menos uma vez por dia, vai regurgitar, e que por volta de 4 meses, né, existem mais crianças regurgitando, em torno de 67%, mas a maioria, entre 6 e 7 meses, já começa a melhorar. Tá? 5 a 10% só das crianças continuam regurgitando, e o que estou falando de regurgitação também é um refluxo. E não quer dizer doença, é apenas exteriorização do refluxo. Lembrar que geralmente não vem associado com outras manifestações, né? Então, por volta de 10 a 12 meses, daquelas crianças todas que regurgitavam, 5 a 10% só vão se manter. Tá? E a grande maioria resolve em torno de 2 anos de idade. Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, né, se a gente for falar de prevalência, geralmente 1/4 dos bebês podem ter manifestações compatíveis com doença do refluxo gastroesofágico, mas esse grupo de crianças, a maioria fica assintomático por volta de 1 ano de idade. Aqueles que têm sintomatologia por mais tempo, que ultrapassam os 12 meses, principalmente os 18 meses, a prevalência é bem variável, porque os sintomas, né, de refluxo começam a ser associados a outros quadros clínicos, mas assim, a gente geralmente pensa no refluxo doença, né? Lembrando, então, do refluxo associado a fisiológico ou não, a gente tem que pensar na anatomia. Essa criança que acabou de nascer, que é imatura, às vezes até imatura e, além de tudo, prematura, ou seja, mais imatura ainda, ela pode ter alterações anatômicas, por exemplo, um esôfago terminal associado a uma hérnia hiatal, isso aumenta a predisposição para refluxo, né? E o que é importante, então, é que a gente vai falar nessa noite da doença do refluxo gastroesofágico. Isso é uma recomendação, esse artigo que vocês estão vendo, foi publicado no JPGN em 2018, e é um guideline da Sociedade Europeia e da Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia Pediátrica. Eles juntaram as situações que podem ser, foram avaliadas em relação às crianças, as definições de refluxo e os procedimentos a seguir. Então, nessa publicação, as definições de refluxo, doença de refluxo, refluxo refratário, o que é considerada terapia ótima, foram adaptadas, né? Então, o que é doença, o que é refluxo gastroesofágico, como eu falei, pela definição, retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, com ou sem regurgitação e vômito. A doença é o refluxo gastroesofágico que tem sintoma incômodo, que afeta o comportamento diário ou que leva a complicações. Vou chamar de refluxo, doença do refluxo gastroesofágico refratário, aquela que não responde ao tratamento após 8 semanas da intervenção que você fez. E terapia ideal é interessante porque eles chamam o que é terapia ideal. Pode ser farmacológica ou não farmacológica, disponível na área de saúde onde atua o médico que está acompanhando a criança, ou seja, é muito vasto. Se a gente pensa em refluxo gastroesofágico se tornando doença do refluxo gastroesofágico, imediatamente o que vem na cabeça da gente é aquele bebezinho chorando, né? Irritabilidade importante, às vezes a mãe de recém-nascido não sabe que a criança
vai dormir, vai chorar, vai se manifestar, e que, em média, menos de 2 horas de choro por dia essa criança tem. A mãe geralmente não sabe quantificar se essa irritação é de uma fome ou de um desconforto por fralda molhada, mas o fato é que o bebê que tem doença do refluxo é uma irritabilidade que a criança é difícil de consolar. A criança que tem doença do refluxo geralmente vai para o pediatra, além dessa irritabilidade, ele pode vir com um quadro respiratório de repetição, né? Pneumonia, né? Quantas crianças a gente conhece aos 5 anos de idade que tiveram pneumonia? Crianças que têm refluxo, às vezes levam a 2, 3 quadros de infecção respiratória baixa, né? E também o emagrecimento, que é uma situação que é um alarme. Por que essa criança que no primeiro ano de vida tem que triplicar o peso de nascimento não está mantendo o ritmo de engorda, ou porque ela está emagrecendo, eventualmente ela emagrece. Então, no imaginário do pediatra, essas 3 situações têm que levar à suspeita diagnóstica da doença do refluxo gastroesofágico, tá? E aí a pergunta é, qual a melhor abordagem diagnóstica para essas crianças que têm regurgitação e que têm vômitos frequentes, né? Pois é. Primeiro lembrar, vômito e regurgitação não são sintomas exclusivos da doença do refluxo gastroesofágico. E essa é a grande questão, né? Quando você está no ambulatório de gastro e você atende uma criança com queixa de vômito, né? Nesse meu tempo de profissão, acho que eu já me deparei 5 vezes com tumores cerebrais sendo encaminhados ao gastropediatra porque a criança vomitava. Então, isso é só, eu estou falando do extremo, né? Mas pode ser um erro inato do metabolismo e outras situações. Então, a gente acende, né, aquela luzinha do alarme, mas a gente tem que lembrar que não é só o trato gastrointestinal responsável por essa manifestação. Então, na anamnese daquele bebê que você acha que tem doença do refluxo gastroesofágico ou que você quer definir, o que você tem que levar em conta? Primeiro, a idade que essa criança chega para o atendimento. Geralmente, se essa criança tem menos de 6 meses e está entre 1 mês de idade, 6 meses, a gente pensa inicialmente em refluxo gastroesofágico fisiológico. Se essa criança começou a manifestar depois dos 6 meses de idade, pode ser fisiológico? Pode. Né? A medicina, vocês sabem que a gente nem sempre diz não, nem sempre diz sim. Né? Mas se o início da manifestação foi depois de 6 meses, fica mais fácil a gente pensar logo na doença do refluxo. E se persiste por 12 meses e não foi investigado ainda, né, a gente também tem que pensar em doença do refluxo. O que mais a gente tem que chamar atenção em relação à história da criança, né? A gente tem que pensar na época que foi introduzido o alimento, qual o volume, qual o intervalo, quanto tempo de intervalo, né? Quanto tempo demora para se alimentar, qual o ingrediente que foi utilizado, se essa criança ainda estava em aleitamento materno ou se usava alguma fórmula já, qual o padrão de regurgitação, isso tem que constar da história, né, da doença atual, se é uma regurgitação noturna, se é pós-prandial, se tem relação com os alimentos, se tem alimentos digeridos, e aquilo que a gente falou de lembrar sempre do padrão do crescimento ponderostatural da criança, e se esse padrão se modificou depois das intervenções terapêuticas que o pediatra faz. Continuando a anamnese, a gente lembra que tem que pensar na história familiar, né? Quais são as doenças da família, qual é a situação social da família, fator do ambiente, alterações familiares, uso do cigarro, quadros respiratórios frequentes na família. E no exame físico, lembrar dos sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme que a gente tem que lembrar no refluxo gastroesofágico para dizer que isso é uma associação com refluxo gastroesofágico, é uma outra patologia, ou a gente vai chamar de doença do refluxo gastroesofágico. Então, lembrar de novo, né, criança menor de 12 meses, reforçar uma história, o exame físico, buscar os sinais de alarme, e se essa criança já é atendida por vocês entre 12 meses e 18 meses de idade,
com refluxo, como a maior chance é que isso seja um refluxo patológico, eu não estou falando da história prévia, desde da criança que já foi investigada, mas se você está diante dessa criança e ela está refluindo, você tem que solicitar uma avaliação especializada e afastar aquilo que a gente falou dos sintomas que mimetizam o refluxo gastroesofágico, né, o vômito e outras coisas, né. Aqui é uma tabela também publicada, né, que fala sobre sinais e sintomas que, para o pediatra, né, avaliar, que possivelmente podem estar associados em doença do refluxo gastroesofágico na pediatria. Vocês estão vendo aqui em menores de 18 anos, né. Então, aqui eu fiz uma modificação, aportuguesei, né, fiz a tradução dessa tabela. Então, para a gente que faz pediatria ou para o pediatra especialista, né, quais são as sintomatologias gerais? Então, sintomas, desconforto, irritabilidade, failure to thrive, distúrbio alimentar, postura distônica, aquela postura de Sandifer. Se a criança vem com esse sintoma, a gente pode pensar em doença do refluxo. Se ela tem o sintoma gastrointestinal, regurgitação recorrente, associado ou não a vômito, pirose, dor, a criança chora, fica desesperada quando acontece a regurgitação. Se ela já é maiorzinha e ela manifesta dor epigástrica, se tem sangue no vômito, se a criança, por exemplo, tem uma dificuldade para deglutir, o dor ao deglutir, né? Se o quadro respiratório dela ela vem com uma sintomatologia de sibilância, estridor, tosse, rouquidão, essa criança com essa sintomatologia já sugere possivelmente uma doença do refluxo. Enquanto aos sinais, o que a gente vai procurar, então? Erosão dentária, anemia, sugere, né? Lembrando que tudo tem a ver, história, exame físico, né? Não vamos ver esse dado de forma isolada. No quadro gastrointestinal, quais são os sinais? Uma criança com esofagite, com estenose esofagiana, esôfago de Barrett. No quadro respiratório, se essa criança faz apneia, aquela criança que está na UTI neonatal, ou se é uma criança mais velha que tem asma associada à regurgitação, a vômito, se tem pneumonia de repetição e otite. Pensando já na outra situação, quando também tem que tentar afastar outra patologia, além da investigação que a gente está falando do refluxo gastroesofágico. Então, criança que perde peso, eu penso em refluxo, mas eu penso também em outras patologias, infecção urinária, letargia, febre, infecção, quadro neurológico, irritação excessiva, vômitos persistentes, vômitos biliosos, gente, o bebê que reflui, mesmo sendo doença do refluxo gastroesofágico, ele não tem bile nesse vômito, geralmente é alimentar, né? Vômito noturno, criança com sangue no vômito, criança com diarreia, sangramento retal, distensão abdominal, desconforto ao urinar, e aquilo que a gente falou de quando iniciou a regurgitação ou se está persistindo, né? Se começou em mais de 6 meses de idade, ou se persiste por mais de um ano e meio. Sempre lembrar que alteração neurológica, microcefalia, fontanela, abaulado e convulsão, isso é uma red flag, uma bandeira vermelha, tá? Como é que eu vou investigar essa criança, já que eu supus que é uma doença do refluxo? Os métodos de imagem, né, que a gente pode usar, né, ultrassonografia, exames contrastados do esôfago, né, com bário, com radiomarcador, endoscopia digestiva, as situações que a gente coloca sondas, né, sonda de pH-metria, de manometria, de impedanciometria. Será que eu preciso fazer isso tudo? E a gente tem que lembrar que a maioria das crianças que tem refluxo no consultório do pediatra tem refluxo fisiológico. Não são todos que vão apresentar patologia. Então, a gente tem que primeiro pensar que é fisiológico. E lembrar nessa escala de sintomas e sinais para tentar quantificar a gravidade da criança. Então, a gente vai fazer esses exames em que a gente sugere a possibilidade de doença do refluxo gastroesofágico e, eventualmente, você pode fazer intervenções antes de passar para métodos complementares de imagem e laboratoriais.
Então, o ultrassom, a gente faz como uma investigação de refluxo, mas a gente não quer definir o refluxo por número de episódios, porque o ultrassom, ele se presta a ver o esôfago terminal, mas ele pode ver, por exemplo, o piloro, né? Aquele sinal em alvo da estenose hipertrófica do piloro. Lembrar que um bebê vomitador pode ter uma alteração anatômica, e isso precisa ser visto. Eu não posso identificar isso só com 1 ano de idade, isso já vem do primeiro mês, segundo mês de vida. A ultrassonografia se presta a isso. Ela pode até indicar número de refluxos em 10 minutos, mas isso não quer dizer doença, porque um bebê pode ter 3 refluxos em 10 minutos e passar o resto do dia quase sem ter refluxo. O problema é que o que esse refluxo repetitivo vai levar naquele esôfago, você vai lesar o esôfago. Outros métodos seriam a seriografia esôfago-estômago-duodeno, que você faz a criança em jejum, ela deglute o bário com o alimento de preferência dele, e você contrasta o esôfago. Esse contraste ajuda a ver as anormalidades anatômicas, não se presta ao diagnóstico de refluxo. Nessa imagem aqui, como vocês estão vendo, o refluxo está ocorrendo, mas por que eu sei? Porque como é um exame que é dinâmico para o radiologista, mas as imagens são estáticas para nós, né? Algumas vezes agora já mandam vídeos, né? Mas você tem que identificar o momento que houve, que o fluxo é da boca para o estômago, do estômago para a boca. Então, o radiologista, na época, colocava as setinhas, né? Esse é um exame de esôfago que sugere uma compressão extrínseca. Esse é um outro que sugere ou fístula ou broncoaspiração, que vocês estão vendo um bronquifonte aqui contrastado durante o exame de seriografia de esôfago. O segundo exame de contraste, né, que é com radiomarcador, é a cintilografia esôfago-estômago-duodeno. A criança deglute o alimento e esse traçador ele é captado por uma máquina, e isso é traduzido em fluxo de passagem desse alimento. Então, você pode ver na cintilografia, por exemplo, o tempo de trânsito, o tempo de esvaziamento gástrico. Mas o que a gente mais utiliza, na realidade, é quando a criança tem pneumonia de repetição. Você faz esse exame, no dia seguinte, você vai de novo ao mesmo equipamento e você observa se esse radiotraçador vai estar presente, como vocês podem ver nesse exame aqui do lado esquerdo, no pulmão. Essa criança não tinha captação em campos pulmonares. Então, não é que não seja refluxo, mas a gente está avaliando se tem aspirações. Endoscopia digestiva alta a gente faz também, precisa de anestesia geral na criança. A anestesia geral a gente faz em centro cirúrgico, geralmente, diferente do adulto. E o que ela mostra é a lesão de mucosa e a possibilidade de fazer biópsias, né, para saber a manifestação que tem histológica. A pH-metria é uma sondinha, como eu falei, vê a variação de pH, né? Na hora que esse líquido reflui, essa sonda vai manifestando as alterações de pH. Essa pH-metria, ela, hoje em dia, ela se junta à impedanciometria, né? Manometria, a gente não tem o hábito de fazer em crianças, a gente não tem o hábito porque as sintomatologias, os quadros clínicos não levam a isso. Em adulto se faz, né? Você pode medir a pressão em cada momento do esôfago. Na criança, a gente atualmente, na nossa investigação, não usa. A gente pode usar sim a impedanciometria, que junta a aferição do pH com o movimento do alimento no esôfago, porque o que a gente quer saber é, o pH alterou, isso quer dizer que o pH ficou ácido, né, porque refluiu o líquido, mas tem crianças que têm refluxo e o pH não se acidifica, né, então a impedanciometria veio para juntar a aferição do pH e o movimento, qual é a direção do movimento daquele alimento, se é da boca para o estômago, do estômago para a boca. Resumindo, então, a ultrassonografia, geralmente a gente usa para estenose hipertrófica de piloro, é óbvio que pode ser usada, né, a gente usa também para avaliar outras alterações abdominais, mas direcionando para o refluxo. A seriografia avalia anatomicamente o trato digestório alto.
A cintilografia é boa para avaliar a broncoaspiração, né, o refluxo pós-prandial e que leva à captação pulmonar. A endoscopia, avaliação macroscópica e microscópica da mucosa. pH-metria, avaliação do pH. Manometria para estudar motilidade, como eu falei, a gente não faz de rotina na criança. E a impedanciometria com pH-metria esofagiana monitora a quantidade, a qualidade do material refluído, né, o pH. Né? Esse é um fluxo, então, que a gente vai falar a seguir, né? Vou deixar para a Cássia e para a Patrícia complementarem, mas só para continuar aqui a introdução. Se o lactente tem suspeição de doença do refluxo, vocês vão fazer um bom exame físico associado a uma história. Se tem presença de sinais de alarme, né? Você vai continuar a investigação para outras patologias, além da possibilidade de doença do refluxo gastroesofágico. Se não tem sinais de alarme, né, você vê a avaliação da alimentação, se tem excesso, se vai espessar, se está em aleitamento materno. Se melhorou, você continua. Se não melhorou, você começa a fazer modificação da alimentação, né? Vou deixar depois para a Patrícia falar. Se essa modificação da alimentação em 2 a 4 semanas melhorou a sintomatologia, você mantém. Se não melhorou, você encaminha para o gastropediatra. Quando não é possível, você, como pediatra, se não tem gastropediatra na sua região, você pode sim tentar uma medicação para modificar. E indicou para o gastropediatra, né? O diagnóstico diferencial vai ser reavaliado e, conforme a resposta ou não ao tratamento, a gente fecha o diagnóstico de doença do refluxo ou não, ou às vezes até a criança melhora, porque ficou mais velha, né, amadureceu, ou precisa continuar o acompanhamento. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a abordagem, né, clínica e diagnóstica da doença do refluxo gastroesofágico. Muito obrigada. Obrigada, Maria, pela ótima apresentação, foi maravilhosa, foi bem elucidativo. Então, damos continuidade agora, vamos chamar a doutora Cássia, que vai falar um pouco sobre o tratamento do refluxo. Boa noite, Cássia. Boa noite, gente. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? Que é uma oportunidade única de conversar sobre refluxo gastroesofágico com... Opa, peraí que meu computador não está colaborando. Aconteceu a mesma coisa quando a gente testou, né, Diego? Foi. Calma que ele vai. Peraí, ele vai. Então, te compartilhar de novo, doutora. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto, agora foi. Voltando, queria agradecer a oportunidade de conversar sobre refluxo, que é aquele assunto que todos nós falamos super no consultório. A gente tem sempre um paciente, uma família super ansiosa sobre isso, e atualmente a gente tem cada vez menos possibilidades terapêuticas. Então, vou adiantar, gente, não tem droga nova, a gente, na verdade, está tendo que aprender como se virar com o que a gente tem atualmente. Eu achei bem interessante esse organograma que saiu no último tratado de gastro de pediatria. Até mesmo por causa das limitações que nós temos agora do ponto de vista medicamentoso, eles focaram bastante na fase 1 e na fase 2 do tratamento do refluxo. Eles primeiro fazem toda uma discussão sobre mudança comportamental e a gente evitar o máximo possível usar a medicação no caso dos pacientes com refluxo. Principalmente porque a gente sabe que em muitos casos o refluxo é fisiológico e está descrito que quando o refluxo causa grande estresse
nos pacientes, a família passa por um trauma emocional importante, que às vezes realmente gera muita ansiedade, eles até põem um comentário sobre a utilização de medicação. Só que agora nós temos cada vez menos opções terapêuticas. Então, eles organizaram como a gente vai fazer o passo a passo, mesmo porque mostrando isso para o paciente, essa conversa, às vezes diminui a ansiedade. Uma das coisas importantes na fase 1 é aquela conversa com os pais, mostrar bom desenvolvimento da criança, que às vezes a mãe tem aquela questão que a criança tem o refluxo e não está se alimentando direito. Mudança do estilo de vida, principalmente conversar sobre o fumo dentro de casa. A nicotina é conhecida por ter uma ação no esfíncter esofagiano inferior que predispõe o refluxo. Excluir excesso de comida, principalmente excluir excesso de comida. Eu sempre lembro de uma história de uma paciente que eu atendia. A mãe chorava a consulta inteira, que o menino vomitava, que tinha alguma coisa muito errada com o menino, e o menino era P97 de peso, P98 de estatura, e a mãe contava que toda vez que o menino refluía, ela dava mais mamadeira para o menino. Então, às vezes, é uma coisa super instintiva que a gente às vezes esquece de perguntar o quanto de comida esse paciente está recebendo. Depois que tiver toda essa alteração, mudança de estilo de vida, eles comentam sobre o tratamento dietético, sobre quando a criança está no uso de fórmulas, usar fórmulas mais consistentes, fórmulas anti-regurgitação. Nesses casos, a gente pensar na alergia alimentar e usar um tratamento específico, mas uma coisa que sempre está clara: no caso de aleitamento materno exclusivo, não alterar a dieta. Se você suspeita de alergia alimentar, colocar a mãe de dieta, mas o que às vezes acaba acontecendo, a gente chega, principalmente no consultório do especialista, uma família muito ansiosa, que estava em aleitamento, e apesar do desenvolvimento bom, os pais começaram a dar fórmula para ver se a criança refluía menos. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, tem que estimular, apesar de todo o transtorno emocional que isso pode causar, às vezes, na família. E a partir da fase 2, são os tratamentos médicos ditos, com medicação, com procedimento, que a gente vai ver aqui que a gente está tentando evitar cada vez mais o uso de medicações no refluxo fisiológico e, sempre que possível, demorar um pouco mais com o uso de muitas medicações na doença do refluxo. A gente tem que sempre fazer com que a mudança de estilo de vida ajude no nosso tratamento, não ficar completamente dependente de medicação. E as modificações no estilo de vida. A gente normalmente pensa em refluxo no bebê pequenininho, mas a gente também tem que pensar que às vezes tem pré-escolares, escolares com essas queixas. Então a gente tem que discutir com essa família bem, evitar o fumo dentro de casa, avaliar o excesso de alimentação, porque aquela coisa, a criança reflui, a criança vomita, a tendência da família é dar mais comida para esse paciente. Uma coisa que eu faço, que às vezes ajuda muito, é um diário de refluxo. Por que eu costumo falar? Coitada da mãe. Ela às vezes vai ao consultório, está numa privação de sono há semanas, e aquilo causa uma ansiedade importante. Às vezes pedir para anotar o momento do refluxo, se a criança chorou pós esse refluxo, se teve alguma mudança na alimentação naquela semana que ela refluiu mais, ajuda a família a focar mais no tratamento, nessas mudanças de estilo de vida, e às vezes dá uma noção da realidade do que se é realmente um problema esse refluxo para essa família. A gente também sempre deve orientar a posição vertical por 20 a 30 minutos depois da mamada. Dormir em decúbito dorsal com elevação da cabeceira em 30 a 40 graus, mais ou menos. E corrigir a posição das mamadas. Às vezes, uma posição ruim, a criança degute muito ar junto com o leite, e isso pode prejudicar. E aquelas coisas básicas, como, por exemplo, não apertar muito a fralda, evitar roupas apertadas na área do abdômen, para facilitar a ingestão dos alimentos para essas crianças. Isso vale principalmente para o lactente, mas algumas vezes a gente também tem que conversar no estilo de comida de crianças maiores, escolares,
e pré-escolares. Trouxe uma imagem dessa que eu vi num estudo que eu achei super interessante, que às vezes as mães perguntam e a gente não sabe. Tem um estudo feito para uma faculdade de enfermagem que eles estavam avaliando uma cama que facilite essa angulação de 40 graus. Falei, vou mostrar. De repente aparece uma mãe perguntando sobre isso, a pessoa pelo menos já sabe. Que aí, dessa forma, a criança é encaixada aqui e ela dorme na posição exata. E que isso pode facilitar o tratamento do refluxo. Eu achei isso super interessante e está sendo avaliado num hospital americano, que eles estavam discutindo se isso não valeria a pena para os nossos pacientes. Eu achei bem interessante isso para a fase 1. Na fase 2, o tratamento dietético, não vou entrar em detalhes, porque a gente ainda vai falar sobre isso. Mas sempre a gente tem que pensar na possibilidade de alergia alimentar. Veja bem que eu sou super contra isso, de qualquer vômito ser uma alergia alimentar. Evitar a suspensão do aleitamento materno, que isso às vezes tem sempre uma tia, uma avó, uma sogra, falando que é por causa do leite, que tá fraco, que é ralo. Então, estimular bastante essas mães de que o aleitamento materno é a melhor coisa naquela situação. Nos pacientes que já estão em uso de fórmula, avaliar o uso de fórmulas anti-regurgitação, avaliar a fórmula de extensamente hidrolisadas e, principalmente, nesse momento, não tem estudos que falem sobre pré ou probióticos para o tratamento de refluxo ou até mesmo para o acompanhamento de refluxo gastroesofágico fisiológico. E esses são os principais focos nesse momento em que nós não temos tantas possibilidades terapêuticas. Eles mostram que os pacientes que conseguem fazer uma fase 2, uma fase 1 e fase 2 eficazes, a gente consegue controlar a maioria dos refluxos que são acompanhados no ambulatório de pediatria geral. E esse esquema, que eu nem vou me pegar, porque eu acabei de ver que a Marisa apresentou a mesma coisa, é sobre o acompanhamento de um paciente no caso de refluxo fisiológico. A gente tem que sempre perceber que a maior parte desse acompanhamento está nessa fase 1 e fase 2. A alimentação, mudança de estilo de vida e a medicação, claramente, é o último fator que a gente pode avaliar. E agora, as medicações. Isso é um pouco mais complicado. Eles estão discutindo a fase 3, que são os antiácidos algínicos, que promovem uma proteção física contra o ácido da mucosa gástrica, porém eles são controversos. Pela NASPGA e ESPGA, que são as sociedades europeias e americanas de gastropediatria, eles acham que não existe evidência suficiente para a gente utilizar esses antiácidos. Já a Cochrane fez uma meta-análise, eles acham que pode ter um local dentro do tratamento para essas medicações, só que precisam de mais estudos. E o Instituto de Saúde Britânico acha que em crianças maiores são medicações que a gente pode utilizar no nosso arsenal terapêutico, sendo que não tem benefícios para o lactente, que é o nosso principal problema, e não é uma coisa crônica. Eles acreditam que esses antiácidos são bons para quando você tem um ponto específico. A criança que está tratando o refluxo, mas, por exemplo, vai para uma festa ou Natal, essas coisas específicas que a alimentação vai ser modificada e muitas vezes essas crianças precisam de um antiácido para aliviar a sintomatologia. Mas não deve ser usado de forma crônica e em lactentes, infelizmente, ainda não tem estudos que mostram que isso vale a pena. E a fase 4 é o início dos antiácidos com inibidores da bomba de próton. Nesse momento, para tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, os inibidores da bomba de próton estão indicados como primeira linha. Importante salientar que quando a criança estiver com irritabilidade, agitação, a gente não deve fazer uma associação imediata à doença do refluxo, tentando outras medidas antes de começar direto a medicação com o inibidor da bomba de próton. Por quê? Existem efeitos colaterais importantes nessa medicação, como cefaleia, diarreia, náuseas e constipação. E isso, às vezes, você inicia o tratamento, causa
outra questão gastrointestinal e deixa a família mais ansiosa. A gente tem que saber que os inibidores da bomba de próton facilitam uma gastroenterite, predispõem a enterocolite necrosante e aumenta as chances de infecção nosocomial. Então, a gente tem que pesar bem se vale a pena, às vezes, de utilizar num ambiente hospitalar com crianças que não têm queixas gastrointestinais específicas. E a gente não pode esquecer que o ácido do trato gastrointestinal é uma das nossas formas de defesa. Então, quando a gente altera esse pH, a gente aumenta a chance de infecções, a gente altera a qualidade e a variedade da microbiota gastrointestinal, podendo levar a uma desbiose a longo prazo. E a gente tem que ter noção que não existem estudos robustos com inibidor da bomba de próton em menores de 12 meses. Mas nós também sabemos que, como pediatras, se a gente fosse esperar para estudo robusto para todas as medicações, a gente não usaria 70% do que a gente usa, infelizmente. E a ranitidina? A ranitidina que era super utilizada, que muitas vezes as mães já chegavam com o bebê tomando ranitidina porque o mais velho já tinha tomado uma vez. Nosso grande problema foi que, em 2020, o FDA identificou que as medicações estavam com uma grande dose de uma substância cancerígena e suspendeu por essa avaliação. Isso aconteceu um efeito dominó no mundo todo e a ranitidina foi retirada do mercado em quase todos os países. E pendentes de estudos para o retorno. Bem, a gente está esperando até agora o retorno, mas os estudos não parecem promissores. As modificações necessárias ainda não estão sendo discutidas e nesse momento a ranitidina provavelmente não voltará tão cedo ao mercado. E o que a gente vai fazer? Existem outros agonistas histamínicos H2, só que, para variar, a pediatria é prejudicada porque não tem a formulação de xarope adequada, a questão da dose. E no tratamento da doença do refluxo, essa medicação só está indicada quando não for possível o tratamento com o inibidor da bomba de próton. Ou ele foi contraindicado por alguma motivação, ou ele não está disponível. Nesse momento, a famotidina é a única inibidora, o agonista H2 que está no mercado que a gente pode utilizar, mas nem sempre a gente consegue a formulação de xarope. E com todos esses estudos demonstrados, a gente tem evitado fazer medicação para refluxo fisiológico. Mas naquele caso que o paciente tem uma doença do refluxo e por algum motivo ela não puder utilizar o inibidor da bomba de próton, é uma possibilidade. A gente pode fazer uma formulação, a gente pode orientar os pais a macerarem a medicação e diluir, mas nesse momento, não utilizar medicação para refluxo fisiológico e iniciar inibidor da bomba de próton para a doença do refluxo. A fase 5 são os procinéticos. Eles não são considerados primeira linha de tratamento para refluxo. O que é estranho, porque a lógica dos procinéticos é bem boa. Você faz o esvaziamento do trato gastrointestinal mais rápido e você não tem como refluir. O problema são os efeitos colaterais dessas medicações. Ano passado, retrasado, alguns estudos com a domperidona mostraram que tinha um aumento do intervalo QT. Com a história da cisaprida e por serem medicações da mesma classe, as pessoas já ficam preocupadas com o problema cardíaco, indicaram não utilizar tantas medicações conforme nós utilizávamos antes. A metoclopramida tem muitos efeitos colaterais e a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Então, essa medicação está relevada por um segundo plano para pacientes que têm mais graves. E outros procinéticos não têm estudos com criança. Adulto, a gente tem uma variação melhor de procinético, coisa que a gente não tem na pediatria. Nesse momento, não há procinéticos seguros para as crianças. Estão vários em estudos, mas a orientação é evitar ao máximo a domperidona e a metoclopramida. Alguns pacientes específicos com doenças de base que nós temos outros problemas para avaliar, nós podemos pensar a relação custo-benefício dessa medicação. Mas a maioria das crianças é bom que a gente evite os procinéticos no futuro próximo.
Eu espero realmente que alguns estudos saiam, que tem algumas drogas que são promissoras, mas ainda estão em fase de testes, e fase de testes com criança tende a demorar mais. E a fase 6, que é o tratamento cirúrgico. Esse é o momento que a gente quer evitar. É aquela decisão que a gente nunca toma sozinha. É uma exceção. É necessário uma equipe multidisciplinar. A gente tem que ter noção que tem que ter uma associação com nutricionista, com pediatra geral, com cirurgião, com gastropediatra. E ter a noção que a resolução completa do quadro é de 86% e parece não ser influenciada pela técnica cirúrgica. Quase toda técnica cirúrgica ronda em torno dos 86%. Que é muito bom, mas se você for 14% dos pacientes que foram submetidos e não resolveram, pode ser uma coisa frustrante. É um momento que a gente tem que ter uma indicação bem precisa. Então, são pacientes que têm a doença do refluxo gastroesofágico e têm condições que ameacem a vida, como a apneia ou pneumonia de repetição, ou uma doença de base, como uma encefalopatia crônica, ou com alguma doença pulmonar importante, ou que pacientes que mantenham sintoma da doença do refluxo gastroesofágico, apesar de ter um tratamento otimizado e não respondem. Esses são os pacientes indicados para cirurgia. Isso é exceção da exceção da exceção. E a gente deve deixar claro que a gente tem várias armas terapêuticas antes de chegar lá. Não necessariamente armas medicamentosas, infelizmente. Fiz esse quadro porque depois de todas as pesquisas que a gente procurou, aqueles proibidos, aqueles não proibidos, é mais ou menos isso que a gente tem de arsenal terapêutico. É muito pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer. Nem todas as drogas estão liberadas para todas as faixas etárias. Então, acho que a principal mensagem é que no tratamento do refluxo gastroesofágico, nesse momento, nós estamos muito limitados. Tentar fazer o tratamento máximo de tempo possível na fase 1, na fase 2. Quando tiver uma doença do refluxo bem determinada, a gente pode iniciar os inibidores da bomba de próton sem medo, que a gente também tem aquela coisa. Muitos pais ficam, mas inibidor da bomba de próton, omeprazol, lansoprazol é muito forte para a criança. Mas a gente tem que pensar que a longo prazo isso vai fazer muita diferença na qualidade de vida daquela família. E quando você, por algum motivo, não pode iniciar o inibidor da bomba de próton, a famotidina é uma opção que pode ser um pouco mais trabalhosa pela apresentação terapêutica, mas é o que pode ser possível no momento. Espero não ter corrido muito, porque eu queria fazer uma coisa bem objetiva e prática. Essa foi a bibliografia que eu utilizei sobre as publicações mais modernas sobre a doença do refluxo. Se alguém quiser precisar, é só me mandar uma mensagem que eu mando os artigos utilizados. E vou aproveitar e fazer um convite para todos participarem da Consoped, que vai ser um evento virtual no dia 14 e 15 de maio. Muito obrigada, gente. Tá ótimo. Obrigada, Cássia, pela excelente apresentação. Tenho certeza que todos aprendemos um pouco mais. E continua aquela dúvida de como tratar o refluxo, né? Ou seja, temos que ter muita parcimônia e criatividade. Criatividade, principalmente. Cada artigo que eu li, eu me desesperava mais. Eu imagino. Eu acho que quanto mais você lê, estuda e procura, mais dúvida aparece. Exatamente. Cada artigo que eu li, eu falei, gente, a gente vai tratar com reza, não é possível. Pois é, a gente está indo para essa fase 7, enfim. Exatamente. A fase 7 é muita magia, só na magia. Só na magia. Muito obrigada, Cássia. Imagina, então, vamos continuar. Vamos continuar com a nossa live agora, com a palavra Patrícia Freitas, que é nutricionista do Comitê Científico da Nestlé. A Patrícia vai agora abordar um pouco mais sobre o tratamento do refluxo, falando sobre a dietoterapia para o refluxo e para a doença do refluxo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Eu gostaria também de agradecer muito ao convite, a oportunidade de estar com vocês e de contribuir um pouquinho. Eu vou pincelar as informações, porque as doutoras elas foram tão completas e tão assertivas nas apresentações, que eu vou realmente só
concentrar as informações falando de dietoterapia para que a gente possa sair daqui, talvez, com esse cenário um pouco mais claro para nós. Só vou pedir para que confirmem se a minha apresentação já está para vocês, se já está no modo apresentação. Perfeito, muito obrigada. Está sim, Patrícia, pode continuar. Então, como mencionado, eu tenho um conflito de interesse, eu sou funcionária da Nestlé, mas hoje a intenção é falar um pouquinho sobre essa abordagem dietoterápica, tanto da regurgitação fisiológica, quanto da doença do refluxo gastroesofágico, que em alguns momentos nós vamos ver que a abordagem nutricional, ela vai conversar, ela seria praticamente a mesma em termos de orientação para que a gente faça para a família. Então, eu não vou me estender no fluxograma, que também já foi apresentado no dia de hoje, mas quando a gente pensa que é uma criança que tem ali uma manifestação, seja de uma regurgitação ou já tem aí sinais de uma doença do refluxo, a gente vai, por vezes, precisar fazer modificações na alimentação. Isso, a gente precisa ter em mente que o aleitamento materno vai ser sempre a primeira opção e ele deve ser estimulado. Então, essa mãe, ainda que a criança tenha a regurgitação fisiológica ou até mesmo a doença do refluxo, o aleitamento materno, ele vai ser sempre a melhor estratégia e a melhor opção do ponto de vista nutricional, porque fora questões nutricionais de macro e micronutrientes, o leite materno tem diversos compostos bioativos que vão atuar reduzindo doenças até tardiamente na vida adulta desse indivíduo, né? Então, a gente precisa pensar nesse cenário amplo e que, frente aos inúmeros benefícios, o aleitamento deve ser realmente estimulado, porque ele vai reduzir as chances das doenças infecciosas, gastrointestinais, mas também a longo prazo vai combater as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e a obesidade. Então, que nós devemos estimular essa mãe, caso ela esteja em aleitamento materno, para que ela siga e que não existe orientação formal na modificação da alimentação dessa mãe. Então, caso essa criança tenha esse refluxo ou a regurgitação ou o refluxo, que não há necessidade de ela suspender a alimentação dela em nenhum alimento e também de não há necessidade de interromper, muito pelo contrário, o aleitamento materno, que se deve buscar aí o incentivo. Se faz necessário muitas orientações, como nós já ouvimos no dia de hoje. Então, com relação ao pré, né, ao pré-momento da alimentação, então de fazer a troca da fralda, as movimentações mais brutas na criança, ou até que ela tem que ficar mais deitada antes do momento da mamada. Então, para essa mãe se programar, ou esse cuidador, para que essa fralda seja trocada antes ou com um intervalo maior após a mamada, para que não fique tão próximo do fim da mamada e a troca da fralda, porque esse movimento de deitar a criança pode trazer ainda mais, intensificar essa sintomatologia. Então, que a gente precisa ter esse cuidado. E que o posicionamento da criança vai ser fundamental. Esteja ela em aleitamento materno ou recebendo o alimento através de uma mamadeira ou até mesmo de um copinho. A gente precisa orientar que a posição precisa ser mais elevada, para que essa criança permaneça, inclusive, depois da alimentação, ainda um tempo na posição mais elevada, para que isso evite realmente o retorno do alimento, para a gente prevenir e tentar minimizar essa situação. E, como já ouvimos também, o excesso, a quantidade do alimento precisa ser controlado. Então, aquela criança que, por vezes, tem um apetite mais exacerbado, fazer fracionamentos das mamadas e um volume menor para que você atenda às necessidades nutricionais, mas que não traga nenhum impacto no volume gástrico, ou seja, que ela mame muito e você ainda assim insista em manter a alimentação, que por vezes a criança reflui e a mãe tenta de novo dar mais alimento, e que isso não deve ser realizado, porque pode realmente prejudicar ainda mais essas manifestações.
Como eu mencionei, o aleitamento materno deve seguir se a mãe estiver ofertando o leite materno, mas caso, por qualquer motivo que seja, se faça necessária uma complementação, a fórmula com o espessante, ela pode ser uma alternativa para minimizar essas manifestações de regurgitação, de retorno do alimento. E isso, na literatura, já vem embasado, que realmente a fórmula espessada pode melhorar, né, e reduzir os episódios de regurgitação, e que o desenho dessa fórmula já vem adequado e seguindo as diretrizes do Códex Alimentares. Para quê? Para que você tenha um equilíbrio na oferta, tanto de energia quanto de carboidrato. Por quê? Supondo que se faça adição de um espessante externo, né? Você pega um alimento e coloca um amido de milho ou outro engrossante. Você acaba adicionando um aporte calórico a essa fórmula muito grande, e isso pode estimular um ganho de peso e futuramente até o indivíduo com obesidade. Então, por isso que essas fórmulas têm um desenho para que tenha um equilíbrio do ponto de vista calórico e do perfil de carboidratos. Então, trazendo a quantidade adequada e ainda assim proporcionando uma redução nos episódios de regurgitação. Caso, frente a todas essas condutas que as doutoras falaram, ainda assim, os episódios eles sigam e exista a suspeita de uma manifestação alérgica, a gente precisa pensar em outras estratégias do ponto de vista nutricional. Eu sei que esse não é o fórum de hoje, mas eu vou falar um pouquinho desse cenário, porque realmente vai ser necessário, frente à possibilidade de uma alergia, supondo, né, a mais comum para essa faixa etária da alergia à proteína do leite de vaca, aí se pensa inicialmente, segundo os guidelines e os consensos, numa fórmula com proteína extensamente hidrolisada, onde se faz a modificação da estrutura proteica dessa fórmula e posteriormente, em casos onde isso não tenha sido bem sucedido, uma fórmula de aminoácido livre. Claro que para criança em aleitamento materno exclusivo, a gente vai orientar a mãe a manter o aleitamento materno, mas vai fazer uma adequação na dieta desta mãe. Então, restringindo os leites e os derivados da alimentação da mãe para que ela siga com o aleitamento materno. E se isso for bem sucedido, ou seja, fazendo a adequação da dieta materna, a criança tem uma melhora clínica, a gente vai supor realmente que isso, frente a outras avaliações, pode realmente ser uma alergia alimentar e seguir com a restrição enquanto a mãe estiver ofertando o leite materno. Lembrando que nesse cenário precisa se excluir de forma absoluta a proteína do leite de vaca e não pode nem traços, então que essa família também precisa ser orientada. E no caso da fórmula infantil, como eu havia mencionado, a gente vai fazer uma modificação na estrutura proteica para que essa criança não tenha a resposta imunológica frente à ingestão da proteína. E se modifica essa estrutura, que é chamada aqui epítopo, supondo que essa criança tenha mesmo uma alergia, e aí a gente vai ter as fórmulas que a gente denomina extensamente hidrolisada e de aminoácidos livres, que no desenho de forma lúdica a gente vai ver que a extensamente hidrolisada, ela já está separadinha aqui por cores e por tamanho, frente a uma proteína intacta, que é bem mais complexa em quantidade de cor e tamanho, e o aminoácido livre é ainda mais seleto, né? A gente tem uma cor só e uma estrutura bem menor, que o objetivo é realmente que não desencadeie essa cascata imunológica para a criança que está sensibilizada. E, segundo os consensos, a extensamente hidrolisada vai ser sempre a primeira alternativa em termos de fórmulas infantis para crianças com suspeita de manifestação alérgica, porque tem uma estrutura que vai atender aí as necessidades de cerca de 90% a 97% das crianças com a PLV,
ou seja, que você oferece essa dieta e que a criança fica super bem, e os casos de oferta de aminoácido livre, onde já não temos mais peptídeos, vão estar direcionadas para situações clínicas mais complexas e crianças que não tiveram sucesso na oferta da fórmula extensamente hidrolisada pelo período aí de 4 a 8 semanas. Então, eu fiz só um compilado breve de todas as informações com relação à nutrição que nós recebemos até então, e eu espero ter contribuído. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela ótima apresentação também. Tenho certeza que todos aproveitaram e gostaram muito. Foi muito proveitosa. Muito obrigada. Obrigada, eu. Então, agora a gente abre para perguntas, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre essa parte da dietoterapia com a Patrícia, dúvidas sobre as medicações que a gente pode utilizar com a Cássia, ou até mesmo sobre um pouco mais sobre o refluxo, sobre a doença do refluxo com a Marise. Então, quem quiser mandar perguntas, a gente tem um tempinho, né? Para poder discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Olha, chegou uma aqui para a Patrícia. Estão querendo saber qual a diferença, né? Se faz diferença na fórmula infantil o tipo de espessante usado. E qual seria o melhor, o mais indicado? Na realidade, a gente tem algumas meta-análises que vão fazer esse comparativo, porque existem tipos distintos de espessante. O que se nota, segundo essas informações, né, essas meta-análises, é que todos os tipos de espessante vão trazer um benefício na redução dos episódios de regurgitação e que existem, segundo essas literaturas, diferenças que você vai observar em termos de consistência de fezes, então que isso precisa ser avaliado. Eu acho que eu não seria a melhor pessoa, talvez, para dizer qual seria o melhor produto. Eu vou passar para as doutoras me auxiliarem, porque eu acho que isso seria até injusto da minha parte falar qual eu acredito ser a fórmula mais adequada, mas segundo os consensos, a gente observa isso, que todos trazem uma redução do número de episódios, que as crianças melhoram, mas que tem alguns que a gente tem alguns detalhes em termos de consistência, principalmente de fezes, mas não existe um consenso literário sobre o que é melhor, vamos dizer assim. Mas eu vou passar para as doutoras, eu não sei se elas têm alguma complementação que elas gostariam de fazer frente à minha colocação. Eu concordo com a sua colocação, porque, na verdade, se falar qual é o melhor, a experiência que eu tenho é que cada criança reage de uma forma diferente. Nesse ponto, eu acho muito complicado impor a uma família assim, não, usa esse, porque esse é o melhor. Eu vejo que depende muito da criança que está utilizando a fórmula anti-regurgitação. Eu acho que é como vocês estão falando, né? Quer dizer, depende da situação. Usar uma fórmula como complementação, então você já parte de uma criança que não está em aleitamento materno, que vai ser exposta a proteínas diferentes ou a espessantes diferentes, e cada aparelho funciona de uma forma. Então, eu concordo com a Patrícia, com a Cássia, depende da criança, e é assim que a gente, como pediatra, acaba escolhendo a fórmula que a gente vai oferecer para a criança. Tem fórmulas de partida que a criança vai bem, não tem alteração da evacuação, tem fórmulas de partida que algumas crianças têm mais constipação, e você vai modificando conforme a necessidade do seu paciente. O mais importante é que a teoria do espessar o leite tem a ver com a facilidade ou não do alimento retornar para o esôfago, que é isso justamente que a gente tenta evitar na hora que você aumenta a densidade daquela fórmula. Você está propondo que isso vai fazer com que menos episódios de refluxo ocorram, e por ocorrerem menos, o esôfago consegue se cicatrizar, digamos assim. A sintomatologia da doença do refluxo poderia acontecer, assim, diminuição da sintomatologia. Então, antigamente se usava o mingau, né? As pessoas usavam o mingau.
né? As mães engrossavam as mamadeiras. Hoje em dia a gente já fica preocupada com a obesidade infantil, então a gente já não recomenda engrossar a criança saudável, que está em alimentação já complementar. Então, eu acho que, resumindo, para não me alongar, conforme o paciente. Começa a mãe tem disponibilidade para uma, encontra uma mais em conta na farmácia perto de casa, e essa deu certo, fica nessa, não... Porque também, né, é uma situação muito específica, é o bebê que já não está em aleitamento materno. Pensar que de 0 a 6 meses tem um refluxo fisiológico e que a gente espera que todos estejam em aleitamento materno, aquele que não está e que é fisiológico e que talvez eu possa permutar e para ver se diminui um pouco, que não é fisiológico, que é patológico, que eu possa permutar para uma fórmula espessada e evitar a medicação, eu acho que é uma proposta razoável, mas depende do que a gente vai... Depende do momento, é isso. Terminando. Posso fazer uma complementação, de repente? Não sei se vocês me permitem. Eu vou ser breve. Eu concordo com todas. Eu acho que cada criança precisa realmente de uma avaliação muito individualizada. E eu acho que talvez uma situação que a gente possa refletir nessa escolha é a textura, a consistência que essa criança vai ingerir essa fórmula. Que talvez, se for um refluxo fisiológico, se essa fórmula puder favorecer uma consistência fluida mais próxima do que vai ser o leite futuramente, pode trazer um benefício. Mas isso são situações que vão ter que ser avaliadas individualmente no consultório, né? É muito delicado falar isso de uma forma taxativa se a gente não tem apoio literário, né? Para dizer assim, olha, isso para todo mundo vai ser melhor. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para as duas, né? A Marise e para a Cássia, que as duas estão em hospital universitário, né? Dentro desse mesmo contexto aí, como é que vocês orientam, assim, os residentes de vocês, no caso de uma família que justamente quer espessar com amido de milho e mesmo misturando com fórmula ou com leite diluído, enfim, como é que vocês fariam, como é que vocês fazem essa orientação aí pro... Eu sei que vocês, no consultório de vocês, vocês fazem isso lindamente, mas como vocês passam isso, a importância de usar uma fórmula com espessante para os residentes de vocês, passarem para as famílias? Você fala uma fórmula modificada com espessante ou adicionada pela mãe em casa fazendo mingau? A mãe quer fazer o amido de milho lá com o velho mingau. Kátia, eu no dia a dia, criança que tem uma alimentação variada, eu até não falo que não pode comer mingau, mas eu não coloco mingau como uma opção, porque eu acho que é um aumento de caloria, assim, o leite, eu costumo dizer que se o leite de vaca engorda um bezerro, mesmo modificado, será que eu preciso pôr uma farinhazinha para engordar uma criança? Na doença do refluxo, é porque, assim, a criança que está em alimentação complementar, se a gente for pensar na faixa etária, até das medicações que a Cássia falou, né? Eu, para falar a verdade, eu pouco recomendo, para não dizer que eu nunca recomendo, né? Eu digo que, quer dizer, que a mãe oferece, posso dar um mingauzinho? Pode dar um mingauzinho da mesma forma que pode dar outro alimento uma vez por semana, uma vez por mês, mas não de forma regular. Cássia, usa? Então, quando a mãe vem perguntar isso, eu confesso que eu penso, já que ela vai fazer alguma coisa ruim, eu pergunto para ela, por que você não faz, então, tipo uma vitamina com uma fruta? Se a ideia é engrossar... Sim, concordo. Eu tento escapar por outro lado. Aí eu explico que a fruta tem melhores vitaminas, que tem menos caloria, e eu tento levar para esse lado. Mas confesso que há muito tempo que eu não tenho essa questão. Que bom, né? Doutora Kátia, posso também fazer uma complementação? Eu sei que esse tema não foi direcionado a mim, mas hoje a gente já vê também opções mais acessíveis já também com essa opção, vamos dizer assim. Produtos já pronto, conforme o Códex, mas também mais acessíveis em termos de custo, né, para tentar atender as famílias que precisarem, que a gente sabe que a situação pandêmica trouxe aí uma situação econômica importante para todos no nosso país. Eu sei que isso também já é uma opção vigente, mas algumas famílias ainda gostam muito do mingauzinho, né?
apesar de a gente saber que tem que tomar cuidado. Acho que é cultural, mais do que econômico às vezes. A coisa do mucilon. Não mingau para criança. Mas é gostoso. Agora, a questão é que eu tento explicar para a mãe, né, de onde vem essa ideia da farinha, né? Antigamente, quando não existiam fórmulas adaptadas para as crianças que precisavam não aleitar o seio nos primeiros meses, o leite de vaca que engorda o bezerro não é adequado para o nosso bebê. Então, para tanto, se retirava ou a metade ou em 2/3, né? Você colocava metade de água ou 1/3 de água, dependendo da faixa etária do bebê, e recuperava as calorias da fórmula, você não recuperava a proteína. Mas como era justamente por causa do rim, né, que você também fazia essa diluição da fórmula, você colocava farinha. O tempo foi passando, a criança faz 6 meses, o leite não precisa mais ser diluído, mas a mãe adora farinha e continua a colocar farinha. E esse hábito não sei se é só do brasileiro, mas com certeza é. Por isso que, assim, como a Cássia falou, se a mãe está usando, eu peço para usar o mínimo possível, porque não é uma dieta equilibrada. Quer usar uma vitamina, usa, quer bater com a fruta, eu sou nota 10. Colocou a fruta, eu não digo para colocar nem açúcar, porque na época dessas diluições, você recuperava com açúcar, com óleo e farinha. Ai, gente, óleo. Funcionava-se óleo, né? Porque você tinha que recuperar o bebê. Então, por isso é que vem aquela história de quantas colheres de chá para quantos ml, né? Você repõe 5 a 8%, né? Você põe açúcar, gordura. Então, acho que isso é uma coisa que já ficou no passado, porque essa geração que nasceu agora já nasceu, a não ser quando é muito carente, não tem disponibilidade da fórmula como substituição, né? Mas confesso que se a criança tem alimentação complementar, vai comer fruta, verdura, legume e tal. É óbvio que tem situações especiais, eu não vou lembrar agora das situações especiais, mas é isso. Não sei se me alonguei demais. Não, tá ótimo, obrigada. Foi ótimo, a gente fica sabendo cada vez mais. Olha, chegou uma outra pergunta aqui sobre o bebê ficar em decúbito ventral, né, até 1 ano para prevenir o refluxo. O que a gente tem que pensar em risco de apneia? Acho que foi a Cássia, né, que abordou essa questão. Ventral ou dorsal? Decúbito ventral. Porque a indicação agora é ele ficar em decúbito dorsal para evitar a morte súbita do lactente. Sim. Então, a gente, na verdade, a gente tem que explicar para a família, porque os estudos mostraram que, estatisticamente, é mais provável ele morrer da morte súbita do lactente do que ele fazer uma broncoaspiração por causa do refluxo. Então, o que eles falam? Assim, alguns estudos falam especificamente de quando a família toda estiver acordada, vigiando a criança e a família se sentir mais segura em colocar em decúbito ventral, é uma possibilidade. Mas para a noite de sono, onde não tem adultos vigiando, a indicação é barriga para cima. Sim, claro. A gente tem que pensar nessa questão, né, da morte súbita do lactente. Tá. Então, eu queria saber, eu tenho uma dúvida. A gente, assim, tratando um bebê que faz episódio de regurgitação na UTI, na maternidade, um prematuro, que tem aquele risco de apneia, a gente pensa em começar uma medicação. E aí, a gente pensa, né, no inibidor de bomba de próton. Quanto tempo você acha, assim, Cássia, que seria mais seguro a gente fazer? Existe algum protocolo ou não? Ou quando melhorar? Eu tenho essa dúvida. Eu confesso que procurei, porque, na verdade, tem essa questão do menor tempo possível, por causa das infecções nosocomiais, por causa do risco de enterocolite necrosante, mas não tem protocolo definitivo. O que eu vi em alguns lugares é que eles fazem, se o paciente ficar 48 horas sem apneia, tentar sempre tirar a medicação. Foi o máximo que eu consegui numa discussão, mas assim, o que eles batem um ponto sempre é tirar o mais rápido possível. E a gente vê ao contrário, né? As crianças que ficam há bastante tempo na UTI fazendo. Então, é por isso que eu fico meio preocupada, né? Porque a literatura... Eu fico preocupada por vários termos, porque assim, a criança já está na UTI,
ela já está super invadida, já é uma flora gastrointestinal que vai ser colonizada por bactérias patogênicas intra-hospitalares, e eu ainda vou usar os inibidores da bomba de próton por um tempo prolongado, alterando o pH. Então, eu fico preocupada a curto prazo, nas infecções nosocomiais, e a longo prazo, pelas alterações de microbiota dessa criança, o que pode levar? Será que não é isso? Que aumenta a questão das alergias nesses pacientes, a modulação imunológica pior. A gente não está nem falando mesmo do microbioma, né? Que é o que está em up-to-date, é o que se fala, né? Agora é o futuro. Futuro. E aí, lembrando uma coisa que você falou, eu acho que a gente está voltando a tratar o refluxo como a gente deveria ter tratado há 25 anos atrás com a chegada das medicações. Porque o que aconteceu é que medicalizaram a maior parte das crianças que tinham refluxo fisiológico, ganharam um antiemético e um bloqueador H2 mais recentemente, mas antes era um procinético. E nem todos melhoravam com a medicação, porque às vezes você dava medicação para acalmar a ansiedade da mãe por tudo que a Cássia, né, e a Patrícia também, elas falaram do movimento do ambiente, né? Então, agora, nesse momento que a gente tem que selecionar bem o paciente que vai realmente precisar da medicação, é o que a Cássia falou. O paciente da UTI neonatal com apneia, com certeza é um risco, mas, assim, daí dizer que é o refluxo que está causando o risco, né? Que dar um antiemético, que dá um bloqueador, né, de bomba de próton, isso realmente vai modificar a expectativa de vida, isso talvez vai ter revisão sistemática sobre isso, né, ou então um estudo prospectivo sobre isso, porque o que a gente vê é uma grande associação do refluxo com asma, refluxo com quadro respiratório. E muitos estudos já foram publicados dizendo que tudo bem, tem criança que tem asma e tem refluxo e vai se beneficiar desse tratamento. A gente está falando de crianças mais velhas. Mas dizer que no primeiro ano de vida, todo mundo que reflui, tem um nariz entupido, ou tem uma tosse ou sibilou, tem bronquiolite... Sim. Que isso, você é pneumo, né? Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, nem tudo que sibila é asma, entendeu? Nem tudo que vomita é refluxo, exato. Então, assim, eu acho que essa propriedade da intensivista, ver qual é esse perfil do paciente que vai se beneficiar do bloqueador de bomba de próton, é aquela coisa subjetiva, porque, assim, como a Cássia falou, não tem um guideline dizendo fez apneia de 3 segundos, de 20 segundos, 50 segundos, essa é a indicação. Ou então fez 5 episódios, fez, não sei, pausa em vez de apneia. Sim, também tem essa questão, pois é. Eu sempre penso que se a gente usasse inibidor para problema respiratório, eu alérgica ia usar inibidor a vida inteira. Pois é, né? Ia ser ótimo. O consultório da Fernanda ia estar vazio, porque todo mundo gente usa bloqueador de bomba de próton no mundo, as pessoas usam que nem vitamina, né? E a criança que chora usa também que nem vitamina. Ah, chorou, vou dar um bloqueador de bomba de próton. Mas esse que é o meu medo agora, entendeu? Já que a vedete não existe mais, a ranitidina das pessoas... Eu acho que é justo isso. A gente tem que fazer palestras como essa e tantas outras, explicando que o refluxo sempre existiu, o refluxo fisiológico sempre existiu e medicalizaram muitas crianças com refluxo fisiológico. Não estamos dizendo aqui, né, eu e Cássia que fazemos a especialidade, não estamos dizendo aqui que não atendemos no nosso consultório de especialidade crianças que preenchem todos esses critérios, e essas crianças vão ter essa abordagem. Mas isso teria que ficar no pediatra geral. O pediatra geral tem que estar habilitado. Exatamente. Aí, uma criança com refluxo fisiológico, ele pode trocar dieta, ele pode ajustar o ambiente antes de usar a terapia medicamentosa. Exatamente. Essa que eu acho que é a importância do pediatra. O bom pediatra, ele vai saber tratar e só vai realmente indicar o gastro quando for necessário. Esse é que é a nuance do refluxo, eu acho também. Importância... Eu também entendo que às vezes tem família tão estressada, tão emocionalmente abalada, que às vezes eles precisam ouvir de especialista. De vez em quando,
aparece isso no consultório, a pessoa tá desestruturada, eu sento, dou esse papo todo, aí a mãe olha pra minha cara assim, a pediatra falou isso. Falei, excelente pediatra. E a pessoa nunca mais aparece no meu consultório. É o step 1, né? O problema é que é a segurança do step 1, né? Fazer o ajuste da família. Às vezes a família é disfuncional ou fica disfuncional porque é um bebê chorando dentro de casa. Quem já teve um bebê com refluxo. Pois é, mas aquela figura do bebê vomitador é tão fofinha, né? Que a Cássia mostrou. Eu adoro ele, gente. Ele tá rindo. É igual aquele bebê da bronquiolite. Eu sempre falo, ele tá feliz, mas isso apavora. É igual a bronquiolite. O vômito apavora muito a família. Então, na hora que a pracinha começar, né? Porque o meu chefe, né, já falecido, falava isso, né? Que essa história de medicar o refluxo, né, a doença do refluxo, começa na pracinha, né? Você leva as crianças para a pracinha, a mãe de um diz que está golfando, tomou remédio, não vai nem no médico, já chega no médico. Mas qual o remédio? Adorava a pracinha, né? Igual a vitamina, o remédio para o vômito, exatamente. Não passou isso, só a pediatra não passou isso. Ela é péssima, ela está... péssima. Então, eu acho que a gente precisa de orientação. A gente precisa que os pediatras leiam, porque esse artigo que a gente apresentou aqui está disponível gratuito na internet, não precisa ter Redcaps, não precisa, porque o JPGN... Eu coloquei o link aqui no nosso chat. O JPGN, ele libera todas as revistas dele com mais de 1 ano de uso, né? 1 a 2 anos. Então, tem tempo, mas isso também a gente... Aqui nessa palestra, a gente explicou os detalhes, porque a experiência também ajuda. Mas eu acho que muitas das coisas que acontecem é porque o pediatra repete. Sim. Vai repetindo, né, Kátia? A gente ensina e aí daqui a pouco, daqui a 5 anos, a pessoa está fazendo igual. Ela não foi lá se atualizar para ver que... Poxa. A própria bromoprida, antigamente, era bem utilizada. Ainda é. Quero dizer, ainda é. Porque a gente finge que não vê, mas tem muito ainda. Domperidona, então as pessoas não atingem, né? As consequências. Ó, tem mais uma aqui, uma pergunta. Crianças maiores acima de 4 anos com diagnóstico de refluxo com soluço frequente, tem uma tendência a melhorar com o tempo esse refluxo ou só se fizer uso de inibidor de bomba de próton? Cara, na minha experiência, a criança precisa de pelo menos um curso de inibidor da bomba de próton. Uma criança que 4 anos ainda tem refluxo... É o quê? No patológico? Lembra? Pelo que eu entendi, é patológico. Então, acima de 18 meses já é patológico. Patológico é mudança de ambiente, mudança de alimentação e vamos ver o que causa refluxo patológico. Se tem associação, se a causa da regurgitação. Porque eu já tive 2 pacientes golfando, regurgitando, com 5 anos de idade, com 3 meses de evolução. Os 2 eram tumores. Ai, nossa. Um a gente atendeu no fundão e outro, bom, na prática clínica a gente acaba tendo outras experiências. Então, eu tô com a Cássia, eu acho que precisa saber por que reflui, se já avaliou o refluxo, se já tem imagem desse refluxo, né? Porque nessa altura, será que ele tem alguma alteração anatômica que não foi vista, uma alergia alimentar que não foi manuseada, porque às vezes... tem uma gama maior de coisas associadas para eu dar uma resposta seca, assim, use bloqueador. Eu vi alguns casos, doença celíaca, um caso que foi uma doença celíaca. Eu acho que, assim, é um paciente que tem que seguir aqueles steps, mas eu acho muito difícil, acima de 4 anos, não ter começou agora, não ter alguma coisa a ser investigada. Então é isso, porque tem que avaliar melhor, né? Fica muito precoce. Bom, gente, tem mais alguma pergunta? Não, até o momento não. Acho que era isso. A gente já está com 1h30 aqui de apresentação, passou voando. Nossa, passou mesmo. Passou voando. Patrícia realmente aprende muito, né? A gente sempre aprende bastante com o nutricionista. A gente adora, aqui a gente na SOPERJ, a gente adora eventos multidisciplinares,
porque é uma troca de experiência, é uma outra visão, né? Que a gente tem uma visão, às vezes, muito clínica, e vocês passam, né, o especialista, né? O nutricionista, a gente fisioterapeuta, fonoaudiólogo, sempre traz outras coisas. Então, eu acho que o refluxo é uma coisa que é uma patologia que precisa realmente várias pessoas, várias frentes. Foi colocado aqui, né? A Marise e Cássia colocaram também o quanto que essas famílias chegam bastante estressadas, né? A Fernanda também sabe disso, que é muito difícil lidar com essas famílias. É uma criança que chora e às vezes é o primeiro filho, então existe toda aquela insegurança, culpa, é um mix de coisas e cansaço mesmo, né? Porque assim a pandemia trouxe um cansaço muito grande, principalmente para as mães que estão trabalhando, estão ali no computador ou enfim em casa e com o bebê, enfim, é muito difícil lidar com essa família. Eu acredito que assim a gente também a saúde mental, né? O psicólogo ajuda bastante, né? O terapeuta de família ajuda muito nesse momento. O pai, né? Trazer o pai junto, porque é um suporte muito importante nesse momento aí também, de estar junto, né? Nesse suporte familiar. E, enfim, eu gostei muito. E acho que nós tivemos uma frequência aqui muito boa. E eu não sei se alguém da Nestlé quer finalizar, Adriana, Andréia, se querem falar alguma coisa. Eu gostaria, doutora Kátia, de agradecer mais uma vez, né, em nome da Nestlé, essa parceria que a gente vem mantendo aí já há alguns anos, e gostaríamos, claro, de permanecer com essa parceria, porque a gente acredita muito que a base é a ciência, né? Então, a gente acredita muito que a atualização dos profissionais é muito importante para que cada vez mais nós nutricionistas, vocês pediatras, que nós possamos realmente prestar um serviço, um atendimento de excelência, né, para os nossos pacientes. Então, gostaríamos muito de, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade, tá bom? E as aulas foram excelentes, estão todas de parabéns. Andréia, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo em nome da Nestlé, dessa parceria, que continue sempre, né? Sempre importante a gente estar com a sociedade, trazendo, levando ciência, né? Aprendendo com vocês também, aulas maravilhosas, e revendo vocês, doutora Marise, doutora Cássia, doutora Patrícia, e a Patrícia, né, da Nestlé, também excelente aula. Obrigada por tudo, até o próximo encontro, né? Que com certeza a gente vai estar junto, e que tenham muitos mais, tá? Obrigada, doutora Kátia. Obrigada, eu vou passar para a Fernanda para finalizar, mas assim, obrigada a vocês, eu também achei as aulas excelentes, as 3 aulas, revi, aprendi, é sempre muito bom. Quero convidar também para o Consoped, que já está pertinho, daqui a 2 semanas, está maravilhoso, Nestlé está junto com a gente também, nosso parceiro, mas enfim, vamos falar muito sobre Covid. Teremos aulas assim excelentes, aprofundamentos, vamos falar de vacina, vamos falar de neonatologia também, alergia, tá bem gastro, tá assim bastante variado, nossa programação está feita com muito carinho. Então, eu quero agradecer a presença de todos também aqui, e vou passar a palavra para a Fernanda, presidente da Regional Zona Oeste, para poder dar a nossa Regional de Caxias, né, para a Baixada, para finalizar. Obrigada. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela Kátia, né, pelo convite, pela Nestlé também, que conseguiu abraçar essa nossa live. E eu estou muito feliz de ter feito esse evento, né, representando a Baixada Fluminense, e espero que seja o primeiro de muitos que virão aí pela frente. Né? Agora, vamos ver se a gente faz de outros assuntos tão interessantes como o refluxo. Acho que foi uma noite de grande aprendizado, troca de ideias, um bate-papo bem proveitoso sobre o refluxo. Agradeço a todas, principalmente Marise, muito obrigada, e a Cássia.
que me deram apoio desde o início. Obrigada, queridas. Boa noite. Diego, obrigada. Boa Diego. noite, Diego. Obrigada. Oi, doutores. Boa noite. Eu vou estar encerrando aqui a gravação. Tá bom. Obrigada, E dizer que gente. Boa